וקיימה והגיענו לזמן הזה. לפני ראש השנה אני רוצה לומר לכם שעם הטלית הזאת, על הבמה הזאת, המהפכה האמיתית זה שכל אחד ידע שצריך להיות גאה, להיות יהודי בארץ ישראל. נהיה חזקים ונדע תמיד שיש אחד ששומר עלינו. מודה אני כל בוקר שחזרת נשמתי, מודה אני כל בוקר שנחזור אותי, שומר לך ושומר לך. מודה אני כל בוקר על עצם היותי, מודה אני עליך שנתנה לשולחני שלא בהיראה, שלא אדע כאב. מודה את כל חינוכיי, מודה אני על כל כישרונותיי ועל כל שוריי, את כולם מקדיש לך. דע לך, אבא שמודה אני לך. לך אני שמך אקראך היה לך היה לך ליבי מודה אני לך היה אליך היה. Ô Pai, obrigado. Obrigado pelo dia de hoje. Te agradeço, Yud Rei Vav Rei, bendito seja o teu nome para todos sempre. Bendito seja o teu nome, ó Pai, para todos sempre. Que o teu Rua possa estar, ó Pai, curando famílias, curando vidas nesse momento. Pai, entregamos as nossas vidas em tuas mãos, no nome bendito do teu servo, o Messias. Aquele que veio nos ensinar a retornar às Escrituras, a nos dar entendimento perfeito da tua palavra. Obrigado, ó Pai. Te agradeço pelo dia de hoje. E sei que tu há de fazer grandes maravilhas e vai nos surpreender com a tua palavra, que limpa e que é maravilhosa. Abençoa meu irmão Alexandre, abençoa o irmão Jorge, abençoa os que estão nos ouvindo, abençoa os que estão conosco. É o que eu te peço, já te agradeço. Amém e amém. Muito boa noite, shalom a todos. Que o Eterno abençoe aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que já estão acompanhando aqui a nosso bate-papo, nosso estudo. Aqui quem vos fala é Otávio Vieira, diretamente da cidade de Maracanaú, Ceará. Quero aqui já agradecer ao Eterno Deus de Israel pela companhia nesse estudo do irmão Alexandre Amorim, do estado do Maranhão. Tudo bem, meu querido? Como é que tá você? Em rápidas palavras aí, para a gente saudar depois aí o outro companheiro. Olá, Erev Tov Leclan. É uma satisfação muito grande poder participar juntamente com o irmão Otávio aqui pela primeira vez nessa sala. E aqui estamos para, de alguma forma, corroborar aí com o estudo e ensino que será aplicado nessa noite aqui. Uma boa noite a todos, em nome de Yud Rei Vav Rei.
Amém, querido, amém. Irmão Jorge Luiz, muito prazer. Foi meio que também em cima da hora. Você é de onde, irmão? Por favor. Boa noite. Sou de São Luís do Maranhão, conterrâneo aqui do Amorim. Moramos bem próximo. Que E a bom, intenção querido. é compartilhar aqui, né? Tá certo, muito bem. Obrigado, tá? Pela presença. É uma roda de conversa. Eu costumo dizer que vamos falar sobre as Escrituras, mas de uma forma respeitosa, colocando aqui pontos, né, que possam ser comentados como eu falei, de uma forma respeitosa, o respeito a si, né? Então, podemos conversar então sobre isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu começar aqui então a falar o seguinte, ó. Vocês desligam o microfone. Viu? Isso. O tema hoje do nosso estudo é o seguinte. Irmão Borges, a Ri Borges, né, o Jean, a Ri Senilson Návega, a Ri Carlos, do Piauí, a irmã Cleane aqui do Maracanaú. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Fiquem conosco. Compartilhem se quiser compartilhar o estudo e deixa aí acontecer as coisas, né? Então, o estudo de hoje, eu trago o seguinte, o tema é a terra de Zebulon e Naftali. Quando você lê um texto bíblico, volto a repetir que sempre é necessário observar o contexto, o que há por trás na história, qual é o panorama, principalmente se falando de Bíblia, das Escrituras, certo? Eu aqui, mais o outro companheiro chamado Efraim Barros, temos sido contundentes nessa questão do estudo do contexto. E hoje, né, aproveitando o tempo de ociosidade, que não temos nada para fazer, não estamos trabalhando, estamos dentro de casa, vamos aproveitar para aprofundar os conhecimentos nas Escrituras. Então, hoje, o que é que eu decidi? Decidi estudar geografia bíblica. Irmão Jorge, você entende de geografia, não entende? Sim, sim. Então, e quando se tratando de Bíblia, se eu lhe perguntasse, por exemplo, você poderia identificar para mim o Oriente Médio? Você vai saber, não vai? Pronto, me diga o nome de um país que fica no Oriente Médio. Israel. Pronto, porque o Oriente Médio, um dos países importantes da região é Israel. Contém outras nações, como a Turquia, o Egito, o Iraque, o Irã, a Cisjordânia e tal. Aí, se eu perguntasse, um país importante da Europa? Portugal. Pronto. O que é que eu quero dizer com isso, meu povo? Aqueles que nos escutam, e aonde isso vai chegar? É que tem gente, se você não concordar, não tem problema. Eu diria o seguinte, tem gente que lê a Bíblia e não tem nem a noção da geografia bíblica. Você concorda, irmão Alexandre, com isso? Irmão Jorge, você desliga o áudio, que aí eu desligo o meu também, o irmão Alexandre fala. Sim, concordo perfeitamente. E isso é um dos principais motivos de algumas mais interpretações que nós temos aí ao longo dos tempos. Olha aí o que é que o irmão falou. Irmão, muito obrigado por essa sua fala. Quer dizer, então, que a falta de conhecimento, irmão Alexandre, que você está me dizendo, que a falta de conhecimento de detalhes geográficos faz com que a interpretação seja torcida. É isso que você está me dizendo?
Positivo, é isso mesmo. Eu falei e afirmo essa minha assertiva. Muito bem, então. Olha só, quem está nos acompanhando, eu vou abrir aqui o versículo de Isaías, capítulo 9. Na verdade, é o capítulo 8 em algumas Bíblias, no versículo final. Aqui, ó. Vou te mostrar primeiro. Tá abrindo aqui. Que você tiver uma Bíblia, melhor ainda. Se você tiver uma das Escrituras, melhor ainda. Deixa eu ver aqui. Cadê? E olhando para a terra, escreverá angústia, solidão, sobre a ansiedade. Isaías 9. Mas, isso, Isaías 9:1 em algumas Bíblias, e Isaías 8, o final seria em outras Bíblias, tá? Mas vamos aqui na Isaías capítulo 9, versículo 1. Irmão Alexandre, você pode ler para a gente, por favor? Bom, aqui na minha Bíblia, como eu estou usando aqui uma Bíblia do Dr. David Ster, eu vou ler a partir do versículo 23, né, do capítulo 8, que é o final. Assim como você acentuou aí, em algumas outras Bíblias já começa do capítulo 9, tá bom? Aqui está dizendo assim: no entanto, não haverá mais escuridão ali para quem agora está em angústia. No passado, a terra de Zebulon e a terra de Naftali receberam menos consideração, mas, no futuro, ele honrará o caminho do lago, além do Iarden, a Galil dos Goíns. O povo que vivia em trevas... Só até aqui? Não, pode concluir esse versículo que você já ia ler. Vai. O povo que vivia em trevas... O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Para quem vivia na terra, que jaz na sombra da morte, a luz ressurgiu. Muito bem. A análise do texto é o detalhe. Por exemplo, eu posso pegar esse versículo aí e aplicar para o Brasil, nesse momento, sei lá, de pandemia que nós estamos vivendo. Eu poderia aqui pegar, abrir a Bíblia, pegar esse texto e dizer, olha, a terra que está sendo angustiada, ela não será... E aí vai. E aí, né, faz toda aquela mensagem em cima desse texto. Eu pergunto a vocês, irmãos, e aos que quiserem também comentar, aí nos comentários, pode falar a resposta. É correto fazer isso? Essa aplicação desse versículo, por exemplo, para o momento que estamos vivendo? Eu digo que não é correto. Porque aqui o contexto... Irmão Alexandre diz que não é correto. Jorge. Irmão Jorge, perdão, Jorge. Você acha que não é correto? Não. Pronto. Irmão Alexandre, você acha que é correto pegar esse versículo e aplicar para os dias de hoje? Bom, metaforicamente falando, até pode ser aplicado. Agora, historicamente falando, não. Ó, interessante que o irmão Alexandre ele fala umas palavrinhas que de repente surgem. Mas vou agora fazer o contraponto, viu, irmão Alexandre, sobre essa palavra metaforicamente. Fique à vontade. Tá? Existe uma ideia do que é abstrato e do que é concreto. Vou explicar. Abstrato são coisas que a gente não toca, são coisas que nós não temos como pegar. Por exemplo, sentimentos. Essa palavra, um exemplo, amor. Ela não é concreta, ela é uma palavra porque é um sentimento. Saudade, raiva, gostar, são palavras, geralmente com relação a sentimentos, são palavras abstratas.
E o que é concreto é real. Eu posso pegar, eu posso ir lá, eu posso ver. Explicando isso, o contexto metafórico geralmente é o usado por Platão. Tudo que Platão, o filósofo grego, olhava, ele levava para um nível de metáfora. Isso chama-se platonismos. Compreendeu? Sim, sim. Então, explicando isso, que era esse contraponto, não discordando do irmão, tá? Tudo que Platão via, o filósofo, né, grego, inclusive, ele não tinha como aquilo como concreto. Ele só tinha aquilo como uma ideia, como um místico, como algo nas nuvens, como algo que é de outro mundo. Pronto, seria isso. Então, essa técnica de usar essa palavra metáfora vem desse contexto de mais helenístico, mais grego. Pois bem, vou já aqui emendar. Aonde é que, primeiro, eu queria pedir aqui ajuda. Eu vou sair dessa tela e vou colocar a tela de um mapa. Quando você está lendo as escrituras, sempre é bom recorrer também aos mapas que estão nela. Deixa eu tirar aqui essa tela e vou colocar a tela aqui que tá certo. Só um instante, tá? Não. É aqui. Pronto. Vocês estão lembrados que apareceu aqui? Pronto. 1 Reis, capítulo 11 e 12, fala de uma divisão, da divisão do reino de Israel, que antes era 12 tribos, dá para ver aqui do lado, certo? Eu ainda não tenho um recurso de colocar só o slide, mas ainda vou aprender, estamos aqui para aprender. E no finalzinho, quando você fizer uma pesquisa sobre as 12 tribos, quem era que fazia fronteira com a Síria? Quem eram as tribos que faziam fronteira com os assírios? Pode me informar, irmão Jorge? Quem eram as tribos que faziam fronteira? Isso. Na terra de Israel, as 12 tribos, existiam tribos limitróficas, ou seja, as tribos que ficavam bem no limite. Por exemplo, a última cidade aqui para o Piauí é Camusim, um exemplo aqui para mim. Então, a pergunta é, quem eram as cidades ou tribos que faziam fronteira com a Assíria? Aqui só de cabeça que eu não vou saber falar, só indo no mapa. Mas aqui eu não estou conseguindo visualizar bem. Pronto, segura aí, por favor. Mantenha esse seu pensamento. Tá, ok. Irmão Alexandre, quem eram as tribos, é simples, que faziam fronteira com os assírios, com a Síria? Também não consigo visualizar por aqui, eu não estou tendo acesso a um mapa aqui. Então, Vou sem um já mapa, eu não dizer. consigo dar essa resposta. Muito bem, pois eu vou lhe dizer. Isaías capítulo 9, o versículo que você leu. O 9 fala de Zebulun e Naftali, né? Era exatamente as tribos que faziam fronteira com a Síria. Matou a charada agora? Ok, estou Irmão entendendo. Jorge, irmão Sim, Jorge, sim. matou a charada? Sim. Eu não precisei de enfeitar muito, não. Eu só apenas quero puxar de vocês esse entendimento, que o próprio versículo está falando
Isaías, capítulo 9, está falando exatamente das tribos que ficam limite, fronteira com a Síria. Certo? Certo. Deu para compreender isso? 100%. Perfeito, perfeito. No versículo, irmão Alexandre, também fala de uma palavrinha chamada trevas, né? Sim. Por que trevas? No contexto aí, esse contexto aí, por quê? Não sei dizer. Muito bem. Irmão, se arrisca, irmão Jorge. Do versículo 2, né? Que fala que e o povo. Não, peraí. No próprio versículo 1, que fala que o povo viu. O povo andava em trevas Olha, e viu uma grande luz sobre os que habitam na região da sombra da morte. Resplandeceu a luz. Aqui vocês fala que o querem povo. isso. Que povo era esse? Peraí. Nós já temos duas pistas. Primeira pista. Zebulon e Naftali, não seria Zebulon e Naftali? As duas tribos que ficavam no limite com quem? Com a Síria. Com a Síria. Só que essas duas tribos, elas faziam parte de qual reino? Reino do Norte. Lembram da divisão? Reino Norte, que era composto de 10 tribos. 10 tribos. O povo, 10 tribos do norte. Aonde Zebulon e Naftali eram os últimos territórios dessas duas tribos a fazer fronteira com os assírios. Daí, essa palavra trevas nada mais é. Eu gostaria que o irmão Alexandre, na sua escritura, na sua Bíblia, posicionasse aí em 2 Reis, capítulo 17. Por favor. Ok. Segunda Reis. Isso. 2 Reis, capítulo 17. Irmão Jorge, também está com a Bíbliazinha aí do lado? Sim, sim. Se puder também se posicionar lá, viu? Para conferir. Sempre é bom ter duas testemunhas, tá? A Escritura diz que deve ser testemunhado por duas pessoas. Ok, tudo certo. Vamos fazer uma leiturazinha desse capítulo 17? 2 Reis 17, não é isso? Irmão Alexandre, eu vou desligar o meu microfone e quando eu vou deixar você ler até um certo ponto e quando eu quiser, por exemplo, falar, aí eu vou e entro, tá? Ok, só me confirma, é 2 Reis 17? 2 Reis 17. Perfeito. Okay. Vou desligar aqui o microfone. Foi no 12º ano de Acais, rei de Judá, que Roxeia, o filho de Elá, começou a reinar sobre Israel. E... Dá uma paradinha. Dá uma paradinha. Certo. Ok. Duas informações. Um rei reina em Judá e um rei reina em Israel. É visível que existe uma divisão do reino, ou não? Sim. Pronto. Continue a leitura. Ele reinou 9 anos. Ele fez o que era mal aos olhos de Adonai, embora não fosse tão mal quanto aos reis de Israel que o precederam. Pronto, dá uma paradinha. Oséias, ele foi o último rei do Reino Norte. Ele foi ruim, mas houve outros piores do que ele. Exemplo, Jeroboão, Acabe, entendeu? Ok. Sim.
que o antecedeu, né? Que o antecedeu, ou precedeu. Continue. O rei de Assur avançou contra Hoshea, e Hoshea tornou-se seu servo, e lhe pagava tributos. Só um instante. Rei de Axur. Rei de Axur. Axur é uma cidade. Irmão, Jorge Luiz, você tem outra versão aí, não tem? Sim, O que é que diz aí esse mesmo versículo? Rei de Axur, mas não é Axur que tem, é o quê? São Manassé, Manassés, rei de onde? da Síria. Ah, é porque o nome do país, Síria, é Ashur, em hebraico. Olha só. Entendeu aí? Sim. Então, irmão Alexandre, pode continuar, por favor. Ele tinha enviado mensageiros ao rei do Egito e não havia pagado seu tributo ao rei de Ashur, como tinha feito anteriormente a cada ano. Por isso, o rei de Ashur o aprisionou, pondo-o em cadeias. Então o rei de Ashur invadiu toda a terra, avançou sobre Chorom e a colocou sob cerco por 3 anos. Dá uma No paradinha. 9º ano... Ok. O rei da Assíria, Manassés, ele sai lá da Assíria. Deixa eu tentar aqui fazer essa. Ele veio lá da Síria. Peraí, só um instante. Só um instante aqui. Estão vendo aqui o mapa? Tá vendo aí, Ravi? Sim. Eu vou aproximar. Tá vendo o nome da cidade? Damasco. Sim. Damasco é a capital da Síria. A última cidade. Fronteira com Israel. Aqui Israel, subindo aqui, ó. Certo? Vem o Jordão, aqui o Jordão, ó. Aqui o Jordão. E bem aqui, os territórios. Os últimos territórios das tribos de Israel. Aqui o limite, que é Damasco. A última cidade da Síria. Samarsazé vem com o seu exército, passa por Damasco e ele encontra logo 2 cidades, 2 tribos logo de cara. Quem são? Zebulon e Naftali. Agora eu te pergunto, Zebulon. irmão. Exatamente. Agora eu te pergunto. Tu imagina aí a cena. Um grande exército, quase todos de preto, vestimentas dos guerreiros assírios. Era como se fosse o dia de morte. E vinham com tudo, um poderio bélico tão grande que devastava tudo. Por isso, Samarsazé cerca por 3 anos essa região, né, entre as fronteiras, e no final do 3º ano, como diz aí, ele invade Israel, Reino Norte, porque ele está bem pertinho do Reino Norte, certo? Aqui, ó. Aqui, ó. Essa região aqui, ó. É o limite. Aqui Damasco, aqui Tiro, né? Que é a cidade do Líbano, ó. Tiro, Israel, bem por aqui, assim era o limite, ó. As regiões das 10 tribos de Israel estavam por aqui. E Samarsazé invade com um poderio bélico aterrorizante. Um dia, eu vou falar e vocês completam. Verdadeiramente, um dia de Trevas. matou a charada do versículo.
Isaías, pode fazer a sua colocação, irmão Jorge. Perfeito aqui. Agora deu para visualizar a questão da trevas, que a região estava em trevas. Fala Porque até da região da sombra da morte, né? Porque estava sendo invadida de uma maneira tão aterrorizante por soldados assírios que era devastador. Era uma guerra, cara. Era uma invasão bélica. Gente, eu vou aqui dar alguns exemplos. Pode Otávio, falar. Pois não, Alexandre. eu queria que você me esclarecesse uma questão aqui em relação ao que está sendo falado e lido aqui. Veja só, você coloca aqui como capital de Ashur, no caso a Síria, Damasco, né? E colocou aqui no mapa. Eu não consegui visualizar muito bem no mapa. Mas nós sabemos que nos primórdios, a capital que era conhecida da Síria era Nínive. E geograficamente falando, de Damasco para Nínive, existe aí um distanciamento, né? Então, eu queria entender o contexto a nível de tempo. Boa observação, irmão. Sem nenhum problema. Foi uma ótima observação, porque eu falei que a capital da Síria seria Damasco. Porque até, por exemplo, Nimrod, realmente ele faz de Nínive a capital de Babel. Porém, os chamados medos persas, né, que vão sendo aí divididos também por povos e dinastias, quando chega nessa dinastia de Samar-Sazé, ele vai exatamente colocar como uma das cidades mais importantes, agora eu faço essa correção, não capital, mas uma das cidades mais importantes, a cidade de Damasco. Então, Damasco se torna uma cidade importante, populosa, que tem um protagonismo para aquele tempo, e até hoje também existe ela, está lá até hoje, é concreta, ela é real. Então tem esse protagonismo. Me perdoe se eu coloquei como capital, mas na minha, diga assim, rapidez das palavras. Mas o irmão fez uma ótima observação. Estrategicamente falando, a nível de estratégia militar, Damasco era mais viável realmente do que Nínive. E foi tão viável para atacar qual reino? Reino do Norte. Reino do Norte. Perfeito. E outra, Damasco era a única passagem entre as fronteiras. Se alguém quisesse sair de Israel, tinha que passar por onde? Damasco. Por exemplo, se alguém quisesse ir para a Turquia, naquela época, a única passagem que tinha ou era pelo mar, porto de Haifa, em Israel, que é exatamente a cidade de Jafa, né, nas escrituras, ou pelo Damasco. A pé, ou a jumento, ou a cavalo, não sei de que, carroça, caminhadas e mais caminhadas, dias e mais dias. Se alguém quisesse ir para a Turquia, e nós vamos já chegar nesse ponto, tinha que passar por onde? Aqui, ó. Damasco. Até hoje existem essas passagens, até hoje existe essa estrada, entendeu? O resto, irmão, é tudo deserto, tudo, até os dias de hoje. Os únicos caminhos que saindo de Israel, a fronteira, né, para ir para a Turquia é Damasco. Isso ainda até os dias de hoje. Compreendeu? Sim, sim. Perfeito. Muito bem colocado, irmão Alexandre, essa sua observação, viu, meu querido? Ok. 2 Reis 17. Pode continuar a leitura, irmão Alexandre, por favor. Versículo 6. No 9º ano de Roxéia, o rei de Assur tomou Chorom. Ele levou Israel cativo a Assur, colocando em Alar, em Avó, no rio Gozã e nas cidades dos Medos. Pronto. Irmão Jorge Luiz, o irmão Alexandre, ele está lendo e falando algumas palavras em hebraico. Você pode traduzir aí? Aqui as palavras em hebraico que ele falou foi Oséias e a capital do Reino do Norte, Samaria.
O rei da, Irmão, o rei da o Síria rei fez foi, o quê? Pode continuar. ele veio até Samaria, né, que Samaria era a capital do Reino do Norte, Certo. e cercou por 3 anos. Aí a outra palavra que ele leu é Assur, que é a Síria, aí leu Samaria de novo, e aqui na minha Bíblia tá da mesma forma que ele leu aqui, Halá Certo. e em Abor. Pronto. Você prestou atenção, irmão Alexandre, irmão Jorge Luiz, de um cerco de 3 anos? Sim, Vocês sabem daquele texto, ou vocês lembram, de 4 leprosos? Lembram? Não estou lembrando, não. Você lembra, por exemplo, da mulher do azeite, da botija? Lembro. Isso sim, do sim. profeta lá, Quem é o profeta profeta? Eliseu. Isso, porque o profeta Eliseu e Elias, eles são protagonistas proféticos apenas para o reino Do norte. perfeito. Outra, Acabe também fez muitas coisas erradas. E isso foi aumentando a raiva dos assírios. Entendeu? Sim, sim. Por aquele período de um cerco de 3 anos, o último rei, que foi Oséias, ele sofreu. Meu amigo, o povo sofreu tanto que era uma angústia, como se fosse um vale da sombra da morte. As mulheres cozinhando os filhos para comerem. Você sabe o que é isso? Ou a escritura, eu estou falando errado, irmão Alexandre? Não, não está falando errado, não. Tá tudo conforme a escritura? 100%. Pronto. Ninguém entrava, ninguém saía, né, da cidade. Exatamente. Lembra dessa passagem, né? Aí tem Sim, aquela sim. passagem que o general até falou, né? Para o profeta lá. Aí ele diz: pois hoje você não vai comer sequer 1 quilo de farinha. Aí ele vai e duvida, né? Aí quando o povo tem uma certa, digamos assim, um período de bandeira branca, né? Dos assírios, aí o povo vai pegar a farinha lá e passa por cima dele. Lembra dessa passagem também? Sim, sim. Pronto, foi mais ou menos isso aí. Enfim, vocês estão percebendo que existe um contexto histórico ali dentro de Reis, dentro de Reis, Crônicas, lembra? É isso que eu quero conectar. Existe um contexto histórico. Agora, jogando aqui a bola para o irmão Alexandre. Continua a leitura, irmão Alexandre. 2 Reis 17. Estas coisas aconteceram porque o povo de Israel tinha pecado contra Adonai, seu Deus, que o tinha trazido da terra do Egito, do domínio de Faraó, o rei do Egito. Ele temeu outros deuses e viveu de acordo com os costumes das nações. Quer que eu explique essa passagem? Sim, Rapidinho. pois não. Vai lá. Pode. Quem reinou no Reino Norte, o primeiro rei foi Jeroboão. Mas por que que 2 Reis aí está falando que... o que é que tem a ver os egípcios aí nessa passagem? Tem a ver que Jeroboão, ao ser perseguido por Salomão, Jeroboão é da tribo de Efraim. Ele vai embora para o Egito, se refugia lá, certo? Como exilado político, né? Porque Salomão estava atrás dele. Ele era ministro da fazenda do Reino Norte. Só que na perseguição de Salomão, ele vai se refugiar no Egito, mas ele é um israelita. Só que quando ele chega no Egito, ele vai aprender o quê? Práticas pagãs. Quando ele retorna, ele já vem com aquela cultura paganizada, aquele conhecimento pagão, e quando ele é levantado como rei, a primeira coisa que ele faz é 2 bezerros de... 2 bezerros de ouro. Ora, porque no Egito tinha um deus que era no modelo de um bezerro. Aquela mesma questão do povo de Israel, quando foi saindo no êxodo chamado, né? Que Arão
pegou as pulseiras, os brincos, os anéis, os colares e botou numa pedra, e naquela pedra, na forja, né, quando derreteu, virou o mesmo ídolo que era adorado lá no Egito, o boi, o bezerro. E aí o povo, Arão e parte do povo disse: eis aí o teu Deus. E aquilo entristeceu o Eterno. É tanto que muitos morreram porque o Eterno disse: mata os idólatras. E Moisés, juntamente com parte dos levitas e parte do povo, que não se contaminou, não se prostituiu, foi lá e resolveu a questão. Jeroboão, Arão faz um. Jeroboão fez dois bezerros. Irmão, Que agrava mais a situação, né? exatamente, o Reino Norte se agravou mais ainda por conta das desobediências dos seus reis, do paganismo, da idolatria, do afastamento da Torá, dos mandamentos e do próprio Deus, né? E pode continuar, irmão Alexandre, queria que você continuasse aí no verso, nesse capítulo 17 aí, de 2 Reis. Versículo 8. E viveu de acordo com os costumes das nações, que Adonai tinha expulsado de diante do povo de Israel, e segundo os costumes dos reis de Israel. O povo de Israel fez secretamente coisas que não eram retas, mas segundo Adonai seu Deus. Eles construíram para si altos em todos os lugares em que viveram, desde a torre de vigília até a cidade fortificada. Ergueram para si colunas e postes sagrados em toda colina e embaixo de toda árvore verde. Então, fizeram oferta em todos os altos, como o fizeram as nações, que Adonai tinha expulsado de diante deles. Praticaram coisas ímpias para provocar a ira de Adonai. Além disso, serviram aos ídolos, coisas que Adonai tinha dito expressamente que não fizessem. Adonai tinha advertido com antecedência Israel e Yehuda, para intermédio de todos os profetas e videntes. Só um minutinho. Aí você está vendo que o texto diz que também há uma clara visão de um reino dividido. Ó. E Adonai falou para o reino de Israel e o reino de Judá através dos seus profetas. Por quê? Porque tinha profetas que foram direcionados só para o reino norte e tinham profetas que foram direcionados só para o reino sul. E tinha profetas que falavam uma hora para um reino, outra hora para outro. Compreendeu? Sim, sim. Pode continuar. Adonai tinha advertido com antecedência Israel e Yehuda, por intermédio de todos os profetas e videntes. Desviem-se de seus maus caminhos e obedeçam às minhas mitzvot e aos meus mandamentos, de acordo com toda a Torá que eu ordenei que os seus antepassados guardassem, a qual enviei a vocês por meio de meus servos, os profetas. Entretanto, eles se recusaram a ouvir e se fizeram teimosos como seus antepassados, os quais não puseram sua confiança em Adonai, seu Deus. Assim, eles rejeitaram as leis de Adonai, a sua aliança, que ele tinha feito com seus antepassados, e os avisos solenes que lhes tinha dado. Em vez disso, foram atrás de coisas inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis, imitando as nações ao redor deles, que Adonai tinha ordenado que não imitassem. Eles abandonaram todas as mitzvot de Adonai, seu Deus. Fizeram para si mesmos. Só um minutinho. Eles quem? Reino do Norte, todo o Reino do Norte. Exatamente. O Reino do Norte é eles. Aí não é todo Israel, porque as duas tribos do sul podiam fazer o que fizesse. Judá e Benjamim podiam fazer o que fizesse. Não iriam ser tão penalizadas por conta de uma aliança que o Eterno fez com Davi. Certo?
Então Judá podia virar a perna, mas a palavra, a aliança que ele fez, que o Eterno fez com Davi, não teria como ser quebrada. Então, é assim. Já o Reino Norte não foi assim. Entendeu? Sim. Sim. Continua, irmão Alexandre. Eles abandonaram todas as mitzvot de Adonai, seu Deus, fizeram para si imagens de metal fundido, 2 bezerros, fizeram uma Asherah, adoraram todo o exército do céu, serviram a Baal. Eles passaram seus filhos e filhas pelo fogo, como Quem sacrifício. Isso. Quem são? Ó, já começa aí, ó. O povo de Israel aprendeu a cultura das nações a adorar Asherá, que era a deusa dos assírios, adorar o sol, que era o deus dos gregos, tinha como deus também os assírios, os babilônicos, né? O sol, a lua. Deixa eu fazer até uma interpolaçãozinha aqui. Qual é a religião hoje que tem uma meia lua como símbolo? A meia-lua, ela está explícita, né, em várias religiões, né? Nós temos aí vários, mas categoricamente nós a vemos aí No islamismo. no islamismo, né? Do islamismo. Vamos pular essa parte. Era só para fazer essa conexão. Tá, aí o reino de Israel começou a adorar das coisas das outras nações. O Asherá, a Asherá é a árvore de Natal, viu? Né, irmãos? Sim, já eu entendo isso aqui. A Asherá é uma árvore, é um pinheiro, né? É uma árvore verde, e aí é a árvore de Natal cheia de bolinha lá. O sol, a lua e as estrelas do céu. Coisas que o Eterno disse que não eram para ser divinizadas, porque são coisas que ele criou e são apenas matérias. Também começaram a queimar. Como é que é isso aí, irmão? Queimar os filhos? Eles passaram Isso, seus filhos e filhas pelo fogo, como sacrifício. Ou seja, estavam oferecendo a Moloque, né? Moloque, né? Que aí deriva aquela palavrazinha moleque, né? Sim. Tá. Continue, meu irmão, por favor. Usaram adivinhações e feitiços mágicos. E eles se deram a fazer o que era mal aos olhos de Adonai, provocando-o a ira. De forma que Adonai, agora muito irado com Israel, removeu-os de sua vista. Nada restou, exceto a tribo de Yehuda. Só um minutinho. Esse versículo é importante. O eterno Deus de Israel fez o que com as 10 tribos? Removeu-os de sua vista. Removeu de sua vista. Removeu. Irmão Jorge Luiz, fala essa palavra, remover. Remover. Aí eu vou dizer o seguinte. Os olhos. Isso. Quando uma mulher adúltera, de um exemplo, ou um homem, enfim, desagrada o seu amado ou a sua amada com uma traição, com um adultério, não dá um desgosto? Eu já senti isso na pele. Já. E o que você fica com vontade de fazer? Eu tive vontade logo de pegar minhas coisas, certo? E dizer, ó, ou você vai ou eu vou. Então ela preferiu ir. Isso foi o que Deus também fez. Ele removeu a mulher adúltera, que no caso é as 10 tribos, para longe. Ele removeu. Enquanto que Judá, como eu já citei, pode virar a perna, fazer o que fizer. Irmão Alexandre. Judá fez o quê? Enquanto que ele permanece com a tribo de Judá.
Isso, exceto a tribo de Judá. Todavia, nem Judá obedeceu às mitzvot de Adonai, seu Deus. Antes, viveu de acordo com os costumes de Israel. Pode continuar. Sim, Adonai chegou a menosprezar todos os descendentes de Israel. Ele lhes causou dificuldades e os entregou aos saqueadores, até que, finalmente, os lançou fora de sua presença. Ó, quem são os saqueadores? Quem são os saqueadores aí nesse contexto? Os assírios, né? Exatamente. Lembra da palavra, o que uma outra palavra para saqueador, irmão? Ladrão? Exatamente. O ladrão vem, senão Para roubar. Meu amigo, eu tô tendo uma aula com você, meu Alexandre. Que é isso? O ladrão, as nações pagãs matam, roubam e destroem Israel e a sua descendência. Compreendeu a conexão? Sim, sim. Saqueadores de Israel. Verdade. Tô falando alguma coisa fora da escritura, irmão? Não, não tá não. Ao meu Irmão ver, Jorge? não. Tá no caminho. Então vamos lá. Irmão Alexandre pode continuar a leitura. Ele rasgou Israel da casa de Davi. Eles fizeram que eles cometessem um grande pecado. O povo de Israel seguiu o exemplo de Jerovam em todos os pecados que ele tinha cometido e não se desviou deles. Irmão Alexandre, eu posso lhe interromper mais uma vez? Pois não. Você vai fazer essa leitura aí, e aonde dizer assim, ó, e o povo de Israel, aí você inclui assim, ó, e o povo de Israel, reino norte, vai, Okay. faz essa mesma leitura, começa tudo de novo, só que é onde tiver Israel, aí você emenda, reino norte. O povo de Israel, o reino norte, seguiu o exemplo de Jeroboão, né? Em Isso. todos os pecados que ele tinha cometido e não se desviou deles. Até que Adonai... Por que eu pedi para você incluir reino norte? Porque quando uma pessoa qualquer, vamos dizer assim, está lendo a Bíblia, quando ele lê essa parte aí, por exemplo, Israel, ele vai achar que é todas as 12 tribos. Ele generaliza. Ele vai generalizar como se fosse todo Israel, as 12. Só que esse Israel aí não é as 12 tribos, só são o reino do norte. Perfeito, irmão Jorge Luiz. Só o reino do norte, que tem como um sobrenome, digamos assim, casa de Efraim, casa de José, reino norte, Samaria, Olá, casa de Israel, né? Isso. Essa confusão aí entre Reino do Sul e Reino do Norte, quando as pessoas leem na Bíblia Israel, isso aí até hoje é muito comum eles não fazerem essa separação. E aí, irmão Jorge Luiz, não fazendo essa separação, mistura tudo. Muitos teólogos, muitos estudantes, muitos doutores, PhDs e não sei mais o que, eles vão esquartejar a Bíblia, as Escrituras, por não saber diferenciar isso. E vão errar nos contextos proféticos, vão anular pontos que são somente direcionados para Reino Norte e Reino Sul. Verdade. Compreendeu? Sim, sim. Detalhe, e eu vou dizer, dando o rostinho aqui, o cristianismo não conhece essa informação. Porque, como o irmão Jorge Luiz falou, mistura tudo. E o judaísmo não quer nem saber desse assunto. Sabe, mas não quer comentar. Ok? Ok. Estou falando isso abertamente. O cristianismo não conhece e o judaísmo não quer nem saber. Certo? Então, irmão,
Alexandre, pode continuar a leitura. Até que Adonai removeu Israel de sua presença, como por meio de todos os seus servos, os profetas, ele disse que faria. Assim, Israel foi levado cativo de sua terra a Ashur, e ali permaneceu até o dia de hoje. Opa, peraí. Quer dizer, então, que milhares e milhares de israelitas foram levados para onde, homem? Para Ashur, para Síria. Para a Síria. Para a Síria. E lá, de lá para mais longe. Da Síria para a Babilônia, para a Turquia, vendidos para a Grécia, depois vendidos e trocados para o Egito, depois vendidos e trocados mais ainda para a Etiópia, ou seja, foram se distanciando, foram se ficando mais... Perdendo não, espalhando. Ó, e não, isso, as não voltaram. Isso, as 10 tribos, elas são as... Vamos lá, deixa eu falar essa frase aqui. As 10 tribos perdidas de Israel, correto? Não. Irmão Jorge Luiz, por que não está correto? Porque ela, é como o senhor já falou aí, né? Elas foram levadas cativas e do cativeiro da Síria, elas não retornam como o Reino do Sul retornou da Babilônia. Da Síria, eles foram deportados para outras nações, vendidos como escravos, e Perfeito. assim se seguiu. Sim. Irmão Alexandre, escuta só essa frase. As 10 tribos perdidas de Israel. Tá correta essa frase? Aí eu não entendi a colocação assim no contexto. A frase é a seguinte, ó. A frase em si ela tá errada, ao meu ver, no sentido de que as 10 tribos elas não estão aonde deveria estar, né? Então elas estão dispersas, então nesse contexto elas se encontram sim perdidas. Pois eu vou falar 2 frases, então, para ver qual é a melhor. Vamos lá. A primeira é, você me escuta aí, ó. As 10 tribos perdidas da casa de Israel, ou as 10 tribos espalhadas da casa de Israel. Qual é a melhor? A segunda opção. A segunda opção é a melhor, não é? Sim. Porque não se perde. Não se perdeu, se espalhou. O Eterno não perdeu o seu povo. O Eterno espalhou o seu povo. Para se cumprir o que ele disse para Abraão. A tua semente será o quê? Inúmera. Semente do sêmen. Não tem outro jeito de ser semente a não ser do sêmen, não, irmão. Não tem. Do sêmen mesmo. Homem, mulher, filho. Homem, mulher, filho. Até porque, para que o que o Eterno fala a Abraão, quando ele diz em ti serão benditas todas as nações da terra, né? Para que esse versículo ele venha a ser cumprido, para que essa palavra venha a ser cumprida, Israel tem que estar nas nações. Ela tem que estar nas nações, para que as nações venham nele, né? Se tornar um povo só. Perfeito, perfeito. Vamos continuar a leitura um pouquinho mais de 2 Reis 17? Versículo 24. O rei de Ashur trouxe o povo. Aí aqui vai vir algumas palavras em hebraico. Algumas delas eu não consigo trazer. Irmão Jorge Luiz, está me ouvindo? Tô. Tem como ler aí pra gente, irmão Alexandre? Pode passar a bola pro irmão Jorge Luiz nesse versículo? Melhor. Fica à vontade. Pronto. Vai lá, irmão Jorge. É o 24, né? Isso. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Avá, e de Ramate, e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel,
e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Calma aí, irmão Jorge. Então, a escritura está dizendo que o rei da Assíria pegou as 10 tribos, levou. A terra ficou, bem dizer, deserta, né? Isso. Aí o que é que ele faz? Uma migração ou uma emigração? Ele migra pessoas para Que são o de Reino do outras, Norte, que são de de outras nações. Agora, conta nos dedos aí, quantas nações são? Conta aí, vai. Vai. Diz o nome da nação Vamos. e conta. Vai. Babel, trouxe da Síria Babel, Uma. Cuta, 2, Diavá, 3, Ramate, 4, Sefarvaim, 5, 5. 5. Guarda esse número aí. 5. 5. Se você continuar lendo, também vai dizer que o que é que eles fizeram? Eles trouxeram o quê? Também para Samaria, eles vão lá, né? Aonde era o local das 10 tribos? Zebulon, Naphtali, Dan, Efraim, Manassés. Esse povo aí, essas 5 nações, começaram a habitar. Ilegalmente, foi uma invasão. Como é o nome daquele grupo que invade fazenda? É o Sem Terra. Que é o MST, é isso? Isso. Movimento Sem Terra. Pronto. O movimento Sem Terra dos assírios fez isso. Invade os territórios dos israelitas, dessas 10 tribos, e começa a ali permanecer. Trazendo. Isso, vai. Pode falar, meu irmão, queria falar? Uma ressalva aqui sobre essas nações que foram levadas. Sim. Que o rei da Síria manda lá para o local das 10 tribos do Reino do Norte. Quando ocorreu lá a destruição, que eles foram levados cativos, ainda ficou algumas pessoas que eram bem pobres, ficaram ali naquelas regiões, ainda das 10 tribos. Com essa deportação de outras nações para o Reino do Norte. Perfeito, e assim, não é interrompendo, é só complementando essa sua informação. Eu não sei, a Bíblia não fala quantos exatamente foram levados, mas a Bíblia dá a informação de que poucos restaram, correto? Poxa, o irmão Jorge Luiz, ele... Aí, voltei, saiu aqui, vai lá. Pronto. Ou seja, foram levados milhares e milhares. Porém, permaneceu alguns poucos, não é isso que você quer dizer? Sim. Eu ia chegar em outro ponto. Pode falar. Que é justamente desses poucos que ficaram, que ainda tinham sangue lá das 10 tribos, esse pessoal, eles se juntam com essas outras nações e é daí que vai surgir os samaritanos, não é isso? Perfeito, irmão. O termo samaritano é só por causa do nome da capital do Reino Norte, que é Samaria. Isso, Samaria, exatamente. Mas esses poucos que restaram, alguns, o que é que fizeram nessa vamos aqui tentar por ordem. Quando o reino foi dividido, alguns do Reino Norte rapidamente foram para o Reino Sul, porque sabiam que o Reino Norte não ia prestar com o governo de Jeroboão. Exatamente. Perfeito. Então, o povo, alguns poucos, já foram logo para o sul. O que é que Jeroboão fez? Um templo para evitar com que o povo fosse para o sul, adorar nas festas bíblicas de Deus, Páscoa, Pentecostes e Cabanas, que eram as chamadas festas das peregrinações. Ele, evitando que o povo fosse para o sul, evitava um golpe, digamos assim, um golpe de Estado, né? De novo, a retomada do reino. Então, ele faz o templo, ele muda as festas, ele muda o calendário, o dia de adoração era sábado, e Jeroboão vai e bota para o domingo, a festa das cabanas
é no 8º mês, no 7º mês ele bota para o 8º, ele muda tudo. Então isso já deram uma demonstração de que aquilo ali ia arruinar, mais cedo ou mais tarde. E os profetas iam avisando. No seu caso aí que você falou, essas 5 nações que vieram para Samaria, olha só o que é que acontecia. O rei da Síria, ele tinha uma estratégia, certo? Sim, Você sabe o que é a palavra miscigenação? sim, sim. O que é? Miscigenação é a união de vários povos. Por exemplo, aqui em São Luís do Maranhão, podemos dizer que houve uma miscigenação, porque a cidade de São Luís ela foi descoberta pelos franceses, ela foi invadida pelos holandeses, fomos colonizados pelos portugueses e ainda foi construída pelos africanos. Ou seja, aqui tem uma mistura, não só no Maranhão, em São Luís, mas em todo o Brasil segue isso daí. Eu tô tendo uma aula de história, irmão Jorge? Mas que maravilha! Olha só, de graça. Tô tendo uma aula de história. Muito bem, irmão Jorge. Só que o que é que o rei da Síria, usando esse seu exemplo, fazia? Ele pegava uma mulher israelita e obrigava ela, aliás, obrigava não, fazia com que um soldado assírio fizesse o que com ela? Fizesse um filho nela. Porque filhos, escravos, quanto mais, melhor. Exato. Exato. O uso da miscigenação era para ou escravo ou para exército. Entendeu? Sim, uma estratégia cruel. Cruel, Porque imagine você sendo um israelita ter que se casar com uma mulher que não é do seu sangue. E o Eterno proibiu essa miscigenação para o povo de Israel. Mas Sim. abriu uma exceção, e aí eu digo exceção assim, como se fosse uma questão de aumentar os filhos de Israel nas nações. Uma vez, esse povo que foi embora, levado, foi chamado de não mais meu povo. Você está conectando? Sim. Vou falar de novo, irmão Alexandre, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Eu só... Uma vez, esse povo do norte sendo levado cativo e prisioneiro, foi chamado não mais meu povo. Não mais meu povo. Conectou essa passagem? Sim. Em outro momento, ele vai dizer, meu povo, filhos do Deus vivo. Compreendeu também? Sim. Pronto. Perfeito. Irmão Jorge, continue lá no capítulo 17, a partir do 25 aí, alguma coisa. E sucedeu que no princípio da sua habitação, ali não temeram ao Senhor. Isso aqui é muito interessante. E mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Continua? Pode continuar. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela. E eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria... Então aquelas 5 nações, eles já tinham seus deuses, correto? Tinham seus costumes. Isso. Eu vou até assim, costumes, irmão, porque assim, é cultura, fala, cultura. Cultura. Culto. Certo? Culto. Isso. Está envolvido com costume. Porque nós temos que pensar no Médio Oriente. O Médio Oriente tem um pensamento totalmente diferente do Ocidente. O culto é exatamente a cultura. O cotidiano de vida é o culto. O culto aqui pra gente é 2 horas em um templo.
O culto para o Oriente Médio, qualquer povo, qualquer nação lá do Oriente Médio, o culto é a vida dele, o cotidiano deles. Ele trabalha, é um culto. Ele come, é um culto. Ele se deita, é o culto. Porque é cultura. Ele tem relacionamento sexual, é o culto. Ou seja, é tudo na vida dele, é o culto. E é cultura. Sim, Sacou? saquei. Então, esses povos, eles não sabiam cultuar o Deus de Israel. Exatamente. Continue. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, que ele vá e habite lá, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, Para aplacar a ira do Deus da terra. É isso? Agora você imagina um levita ter que ensinar um outro de outra nação a adorar o Deus de Israel. Só que ele vai adorar misturado. Continue aí para você ver como é. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Quais são? De novo, foram quantas nações? Lembra do número? Cinco nações. Cada nação levou o seu Deus. Então isso me mostra que cada povo tem o seu Deus. Os egípcios têm o Deus dele, o romano tem o Deus dele, o grego tem o Deus dele, o Vinci, né, os países nórdicos têm os deuses dele, tem a cultura deles. Os japoneses, chineses têm os deuses deles, a cultura deles. Os africanos, os asiáticos têm os deuses deles e a cultura deles. E Israel tem o seu Deus. Pronto. Aí, E o interessante é que, a partir daqui, o texto ele já trata esse povo como samaritano, né? Que foi aqui a palavra que eu li aqui. Já não tem mais Israel, o reino do norte, já aparece samaritano. E aí, por quê? Porque há uma miscigenação, tanto da capital, onde eles vão morar, Samaria, samaritanos, capital do reino norte, como também uma miscigenação. Aí continua, irmão. Quem são 5 nações e elas vão trazer 5 deuses? Quem são? E os de Babel fizeram Sucote e Benote. Só um minutinho. Da Babilônia tem um deus chamado Casa de Benote, Sucote. Lembra Sucote? Casa. Sim. Cabana de Benote. Vai. E os de Cuta fizeram Nergal. Uma cabana para Nergal. Isso. E os de Ramate fizeram Acima. Uma cabana para Azimar. E os aveus fizeram Nibás e Tartak. Os aveus, eles têm Nibás e Tartak, que é o homem e a mulher. É um casal de deuses, entendeu? Uma só adoração, mas um casal de deuses. Tartak e Nibás, vai. Perfeito. E os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo. Para quem? Adrameleque e a Anameleque, deuses dos Sefarvaim. Adrameleque e Anameleque são chamados de deuses reis. Meler significa rei. Adra e Aman são deuses dos reis. Meler, entendeu? Isso. Pronto.
Então, 5 nações com os seus respectivos 5 deuses. Perfeito. Agora, eu já estou aqui com 1 hora e alguma coisa, irmão Alexandre, irmão Jorge. Para ficar um gostinho de quero mais, eu vou só falar um pouquinho, uma conexão, e para encerrar já, pode ser? Já? Calma aí. Então, Vamos lá. o irmão aí... Eu ia fazer uma outra... Deixa eu ver se essa conexão que o senhor vai fazer é a mesma que eu ia fazer. Vamos lá. Pronto. Deve Vocês de um fato que o Messias estava indo... aliás, ele foi até a Galileia e na volta ele teve que passar por... Samaria. Capital do Reino Norte. Capital do Reino Norte. Bateu uma sede nele. E nessa sede ele vai até aonde? Um poço. Como é o nome do poço? É o Poço de Jacó, né? Olha só. O irmão dele, o patriarca dele. Isso. Jacó é pai das 12 tribos, inclusive de Judá. Exatamente. O Messias, ele não ia beber de outra água, de outra fonte, que não fosse a do patriarca. Isso é lindo, irmão. Isso é lindo. Quando eu li isso... Você entendeu aí? E ali foi proposital dele, né? Você acha que ele ia beber da fonte de um poço lá dos egípcios? Não. A fonte do babilônico? Não. O Messias foi beber na fonte do patriarca, do pai de Abraão, Isaac e Jacó. Os pais. Avinu, Abinot, os pais, os patriarcas. Chegando lá, ele encontra quem? Uma samaritana. Não, ele encontra uma mulher. Uma mulher. Que mora em Samaria. E no diálogo com ela, ele pede água. Só que ela é da região sul ou norte? Região norte. Ela é da região norte. E ela fala uma coisa interessante. Ela diz assim na fala dela, nosso pai, povo. Não, nosso pai Jacó. Jacó. Opa! Você lembra, irmão, quando você falou agora há pouco, instantes atrás, sobre os pobres que ficaram em Samaria? Sim. Pronto. Matou a charada. Ninguém chama Jacó de pai se não for um dos filhos de Jacó. Israel, isso. Se ele não for das 12 tribos, ele não vai chamar Jacó de pai. Não. Por exemplo, o babilônico, ele não iria chamar Jacó de pai. O romano, o grego, não iria chamar Jacó de pai. Só chama os patriarcas de pai quem é das 12 tribos. Nem os miscigenados chamariam. Nem os miscigenados. Certo. Porque eles vão se afastar da sua identidade de uma tal maneira que eles vão desconhecer. Eles vão não compreender quem realmente eles são, de onde eles vieram, quem eles são. Aquela mulher, morando em Samaria, ela tinha um papel de destaque, que ela permaneceu fiel. Mas, com a cultura que estava lá na época, ela interpola o Messias dizendo o seguinte, nosso pai Jacó cavou esse poço e disse que aqui era, né, para a gente adorar. Não foi isso? Sim. Porém, o que foi que o Messias disse para ela? A interpolação. Ela, nesse diálogo, ela pergunta qual era o local certo para se adorar. Porque havia essa... Isso. Pode continuar, vá. Havia essa, vamos dizer, que desavença entre os judeus, né? E os samaritanos. Calma aí. Peraí. É o contrário, irmão. A desavença não é entre judeus e samaritanos, é o contrário. Fala o contrário. O contrário.
Entre Israel e samaritanos? A desavença é entre samaritanos e judeus. Quem tem raiva é os do norte, que Jeroboão proibiu que tivesse esse contato. Entendeu? Repita. Quem tem raiva, quem tem ódio, quem ficou à mágoa, foram os do norte. A intriga é dos samaritanos contra os do sul. Os do norte contra os do sul, e não o contrário. Mas assim, quando o Reino do Sul, por exemplo, voltou do cativeiro babilônico, eles foram dar início à obra de construção do segundo templo, certo? Nesse período, os que estavam, vamos dizer, os samaritanos que estavam lá no local das 10 tribos do Reino do Norte, foram para ajudar na construção do templo. E os que voltaram do cativeiro babilônico não aceitaram eles. É partindo daí que eu tô falando. Isso. Mas aí tem um motivo óbvio, porque os do norte, os samaritanos, o que é que eles iam fazer quando construísse o templo, quando reformasse? Iam pegar deuses e colocar lá dentro. Aí eu pergunto, os do sul, da tribo de Judá, eles estão zelando para que isso não aconteça. A idolatria, entendeu? Bom, sim. Os do sul estão evitando com que os do norte façam parte da obra, para evitar com que eles coloquem paganismo lá dentro. Sim. Tanto é que eles voltam, né? Eles fazem o templo deles e colocam os sacerdotes dele lá e faz a própria organização deles lá, certo, tá certo. E aí você acabou de ler que 2 Reis 17 fala que os levitas ensinaram o povo a adorar tanto o Deus de Israel, como também os deuses que eles trouxeram. Sim. Então como é que eu vou... Irmão, o erro, deixa eu falar uma coisa para vocês. Irmão Alexandre deve estar na escuta também. Eu estou dialogando aqui com o irmão Jorge, mas eu acredito que todos estão na escuta. É que é o seguinte, o erro é essa pencha que colocaram sobre Judá. Judá pode virar a perna, tem uma aliança com o Eterno, por causa de Davi. Agora, a questão do norte, o problema é o paganismo. Estão misturados, como um bolo que não foi totalmente assado. E então, assim, o problema do norte é paganizar os do sul, e os do sul estão evitando que isso aconteça. Perfeito? Sim, perfeito. Pronto. Vamos lá. Então, foram 5 nações. 5 nações, e cada nação tinha seu deus específico. Vamos falar. Oriente Médio. Oriente Médio. Segura aí. Existe na cultura Oriente Médio, um povo é tratado como uma mulher. E a divindade é tratado como um marido, como um homem. Certo? Certo. Então, por exemplo, o Egito é o povo, é a mulher. E o Ra é a divindade, é o homem. Então, o Egito tem aliança com Ra. Com Ra. O babilônico, ele tem Nebo como divindade. Então, Babilônia é a mulher e Nebo é o... É o deus, a divindade, é o marido. É o marido, isso. É o Baal. Os filisteus, isso, irmão Alexandre, é o Baal. Os filisteus têm Astarte como marido e o povo filisteu é a mulher. Tá faltando quem então nessa geografia aí? Tá faltando o esperado aí, né? Então, Israel é a mulher, que é a mulher, a esposa, e a sua divindade, que é o Deus de Israel, é o Iau. marido perfeito. Iá, Yud-Re. Yud-Re. A mulher samaritana, ela não é samaritana.
Ela mora em Samaritã, ela mora em Samaria. Mas ela é uma filha de Israel. Israel. Isso. Ela faz parte de uma das 10 tribos, nós não sabemos qual, porque o texto não diz. Mas ela é desse povo pobre que ficou lá. Você percebeu que no diálogo com o Messias, ele fala sobre adoração, Só e aí ele entra com uma pergunta. só um parênteses aqui antes da pergunta. Pois não. Isso leva à conclusão, né, dentro desse contexto, que apesar de ter havido a miscigenação, existiu um cunho de pessoas que não participaram disso, não é isso? Óbvio, sim. Que justamente essa mulher, ela faz parte desse grupo que não se misturou. Só que, perfeito, só que no Oriente Médio, como é que se entende essa relação? Divindade e povo é como se fosse uma relação de marido e mulher. E aí, o Messias, ele entra no diálogo com ela no pensamento de lá, Médio Oriente. O pensamento cultura, fala, o pensamento cultural da época. Pensamento cultural. E aí, depois que ela fala a respeito de adoração, porque o nosso pai disse que era para adorar aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí qual é a pergunta do Messias? Tivestes, irmão Alexandre, Ele fala dos maridos dela, né? Tivestes quantos? 5. Ele faz a pergunta, olha, cadê teu marido? Marido. Já sei onde você quer chegar, já sei onde é que é. Opa, pode continuar, captou, que tá top. Pode continuar. Não vou atrapalhar, não, mas já captei vossa mensagem. Tiveste quantos maridos? Ele não está falando de marido, relação sexual. Ele está falando de marido, relação Deus. divindade e povo, relação cultural, relação de culto. Tivestes quantos maridos, mulher? Ela responde, fica meio assim, eu não tenho... Aliás, ela responde o quê? Eu não tenho marido. Ela diz, eu não tenho. Aí o Messias vai e diz, tiveste 5 maridos. Peraí, como é o nome do lugar que ela estava? Samaria. Samaria foi colonizada por quantos povos? Por 5 povos, que cada povo tinha seu Deus. 5 deuses, 5 maridos. E aí ela diz, não, senhor, não são meus maridos, não. Aí o Messias vai dizer, são sim. Samaria se paganizou, se prostituiu com 5 deuses. E aí vocês depois podem conferir lá em Ezequiel 24, se eu não me engano, que fala das 2 irmãs, Olá e Olibá, que se prostituíram. Olá foi a pior também, e Olibá é Judá, Olá é Samaria, se prostituíram com os deuses dos assírios. E o Messias fala, tiveste 5 maridos, era como se ele estivesse dizendo assim, ó, tu fez aliança, o povo daqui, dessa região norte, fez aliança com 5 deuses. Tá pegando a mensagem, irmão Alexandre? Perfeitamente. Pode continuar. Eu estou aqui só anotando aqui o que eu estou aprendendo. E esses 5 deuses representa os maridos que tu tiveste. E agora, o marido que tu tem, aliás, e agora, o homem que está sobre ti, não é teu marido. Quem é esse homem? O império romano. Exatamente. Quem era o império que subjugava Israel naquele momento? Era Roma. Império Romano.
E aí o Messias diz, e este também que está te subjugando, te maltratando, também não é teu marido. E aí a mulher vai e entende perfeitamente o contexto, porque nem é aqui e nem é em Jerusalém que os verdadeiros obedientes devem fazer, mas aonde estiverem em espírito, ou seja, com vontade, e em Torá, escrita, em palavra, em davar. O Pai está procurando os que o adoram com força e na palavra, na davar, na Torá. Amém, irmãos? Amém. Efraim, boa noite. Amém. Boa noite, queridos. Boa noite, irmãos. Jorge Luiz, quem é o outro? O Alexandre. Boa noite. Eu só tô ouvindo, pode continuar aí, tá bom? Irmão Alexandre, todos dois do Maranhão. Bênção, bênção. Irmãos, Eu, pode comentar, Efraim. Eu já quero terminar já. não, eu só ia falar que eu sou péssimo em geografia, por isso eu só vou ouvir. Agora, irmão Alexandre, voltando aqui, irmão Jorge participou bastante aqui comigo. Irmão Alexandre, aparece aí. Por que é que a terra de Zebulon e Naftali viu a luz? Porque surgiu uma esperança para eles. Uma esperança de restauração. A esperança de Israel. O Shaul, o rabino, ele diz que ele está preso em algemas, em cadeias, por esta esperança. Meus irmãos, eu vou até o fim da minha vida propagando essa mensagem da restauração das duas casas de Israel e espero encontrar vocês na ressurreição. Viu? Baruch Hashem. Eu só quero concluir aqui a minha fala que, independente de tudo que já aconteceu com ambas, tanto Zebulon como Naftali e as demais tribos, Reino Norte, Reino Sul, Reino Norte e Reino Sul, o que o Eterno, através de Yaakov, quando ele reúne todos os seus filhos em Bereshit, capítulo 49, que ele chega a dizer para eles assim, então Yaakov chamou os filhos e lhe disse, reúnam-se e direi o que acontecerá com vocês no Aharit Hamim, ou seja, nos últimos dias. no fim dos dias. Houve uma profecia de Yaakov ali, que ela vai se cumprir. Ou seja, o que Deus prometeu no capítulo 49, versículo 13 a Zebulon, embora ele não tenha embora por causa de Zebulon, a profecia, no momento, não se cumprir, não anda em cumprimento, melhor falando, mas nos últimos dias, no Aharit Hamim, ela vai se cumprir, porque aquilo que o Eterno fala, ele se cumpre. Perfeito. E aqui no versículo 13 ele diz, Zebulon viverá no litoral, com navios ancorados em toda a costa e junto à fronteira de Sion. E o versículo 21 diz, Naftali é uma gazela liberta, que dá à luz belas costas. Ou seja, a profecia para ambas são de bênçãos e não de maldição. Né? Só isso? Sim, eu finalizo por aqui. Finalizar, tá, irmão? Vou finalizar. Muito interessante. As ilhas longínquas, Portugal e Espanha. E os navios ancorados só me lembrar o nome aqui do país. Os navios ancorados na Guiné-Bissau, do lado de cá, né? Eu estou dizendo isso, estou soltando aqui no vento, vamos dizer assim. Estou soltando no vento. Enfim. Ei, querido, irmão Jorge Luiz, obrigado. Beijo no coração. Tá? Amém. Irmão Alexandre, obrigado. Beijo no coração.
Viu? Amém. Disponha. Que o Eterno abençoe a nós. O Efraim já saiu. Beijo, Efraim. Que o Eterno também nos abençoe, tá? E aqueles que nos ouviram no Facebook, o irmão Anderson, a Maria Neves, a irmã Neves, a Maria Neves, o irmão Josias, muito obrigado pela presença de vocês. O irmão Roberto, obrigado, viu? Olha, vamos marcar para outra, né? Sim. Vamos marcar para outra, então? Perfeito. Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe vocês. Tchau, tchau. Shalom. Encerrando.